Você já deve ter ouvido a expressão que diz que a primeira impressão é a que fica. Acontece que nem sempre ela deve ser levada como verdade absoluta. Em algumas situações, mudar esse primeiro olhar pode inclusive nos fazer bem. Quem está aqui com a gente para falar sobre o poder do nosso olhar é a psicóloga Késia Cristina. Oi, Késia, tudo bem? Olá, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Késia, muitas vezes apenas com esse primeiro olhar a gente já dita tudo o que sente e acaba se fechando para outras oportunidades, né? Isso é um erro. Sim, é muito comum fazermos isto, né? Essa ideia de que já vamos interpretando ou já vamos ditando ali apenas com o nosso olhar. E muitas das vezes nós erramos, né? Ou fazemos uma interpretação que não é real. Então é muito importante a gente prestar atenção, tomar esse cuidado com esse primeiro olhar. Né? Quem de nós já não passou por essa experiência de, às vezes, olhar algo e não gostar nesse primeiro momento? Seja um alimento, seja uma pessoa, né? Às vezes a gente olha para alguém e fala, parece que eu não gostei dessa pessoa. Mas nós já vamos ficando com essa primeira impressão que nós vamos ter. E com isso, vamos perdendo de ganhar coisas, de ter abertura, perdendo o novo. E às vezes, aquela pessoa, quando a gente fala de alguém, por exemplo, aquela pessoa não está num dia bom. E aí a gente acaba tirando a conclusão daquele momento ruim dela e perdendo a oportunidade de fazer um grande amigo ou até um novo amor, né? Sem dúvida alguma. Né? Esse primeiro olhar de julgamento, ele faz com que a gente se afaste de coisas que podem ser novas para nós e ter ganhos. Né? Então, é necessário a gente tomar esse cuidado, pois esse primeiro olhar, ele pode nos enganar. Então, é importante nós olharmos e conhecermos, investigar e ter esse contato. Porque, às vezes, depois desse contato, nós gostamos dessa pessoa. Como você disse, às vezes é um momento difícil, aquele dia não foi legal. Então, esse fechamento aí, apenas conclusões de um olhar apenas, pode ser muito perigoso e fazer a gente perder muitas coisas. E, Késia, por que as pessoas devem mudar e se atentar à maneira como enxergam e lidam com determinadas situações? Como isso impacta na gente, por exemplo? Como eu disse, nós podemos perder muitas coisas tendo esse impacto do primeiro olhar e já utilizando ele. Então, é muito importante que a gente se abra, né? E nessa abertura, nós vamos conhecer, nós vamos fazer contato com esse novo. Né? Então, nós não vamos conhecer apenas ali com um olhar inicial, mas nós vamos conhecer a essência, nós vamos entender aquilo que nós estamos vendo ali. Né? É desafiador. É desafiador porque é muito difícil o novo. Né? O novo não é algo tão fácil. Mas ele faz a gente ganhar muitas coisas, ele faz a gente avançar. Né? Então, ele é muito importante. E esse olhar, né, a maioria das vezes, quando nós olhamos, nós já julgamos, ele pode ser prejudicial, pois pode nos afastar de coisas. Né? Então, uma dica minha é que a gente faça um olhar diferenciado, um olhar positivo, um olhar onde a gente tenha uma abertura para conhecer, entender um pouco mais esse outro. Inclusive, ele nos ajuda também a ter um olhar diferenciado, até mesmo para enfrentar os nossos desafios, os problemas, afinal, todos nós temos. Não temos como evitar eles. Né? Então, isso nos ajuda a olhar de uma forma diferente. Um olhar positivo pode transformar até aquilo que é muito difícil em algo um pouco mais fácil de ser lidado, ou até mesmo de encontrarmos alternativas que fiquem mais fácil de ser resolvidos. Num mundo cada vez mais cruel e julgador, é muito importante lidar e viver com a leveza, né? Você falou dessa facilidade em tentar lidar com as coisas. Agir com positividade seria também uma maneira da gente atrair coisas boas? Sim, é muito importante isso, né? Esse olhar positivo pode transformar muito. Eu sempre digo que o nosso pensamento e o nosso olhar, ele tem um poder muito grande sobre nós. E ele pode transformar muita coisa. Então, um olhar diferenciado, um olhar positivo pode fazer com que a gente também busque alternativas para que esse positivo chegue. Então, sim, é muito importante. E eu acrescentaria mais uma coisa aí, a gratidão.
ser grato também nos ajuda a encontrar um caminho melhor. Isso é muito importante. Às vezes nós olhamos o dia, está nublado, a gente reclama. Está muito sol, a gente reclama. Vem uma pandemia, a gente reclama. E talvez esse passo do reclamar nos faz ter um olhar negativo sobre aquilo e não encontrar alternativas para vencer esse desafio. Então, um olhar de gratidão e também um olhar positivo, em relação a pensar o que nós podemos fazer para transformar aquilo que não é tão bacana ou que não está tão bom, ajuda a gente a encontrar caminhos para buscar uma melhora. A gente está falando sobre essa transformação, mas também não quer dizer que a pessoa precise perder a sua individualidade, por exemplo, e insistir em algo que já não gosta. A gente está falando de algo no sentido de testar o novo de fato, né? Isto. Nós também precisamos ter respeito conosco mesmo, um respeito do nosso limite, até onde nós podemos ir. Esse olhar, ele pode ser para abrir horizontes para nós conhecermos o novo, pois o novo às vezes nos assusta, mas a gente precisa respeitar o nosso espaço, o nosso tempo, Então a gente precisa ter esse olhar para a gente, que isso faz toda a diferença. Kézia, muito obrigada pela sua energia positiva, inclusive, e torcendo para que o mundo seja melhor e consiga absorver um pouco dessa energia positiva. Sim, eu que agradeço, E que a gente tenha mais olhar positivo, A gente consiga agradecer mais e olhar mais o positivo. Pois existem muitas coisas que podem melhorar apenas com o nosso olhar. Eu tenho certeza que sim. Muito obrigada.